não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria colocar aqui algumas observações que são úteis para o esclarecimento da presente situação política no mundo, mas que de algum modo já foram dados nas aulas anteriores, que agora eu vou tentar apenas reexpor brevemente, de maneira mais adaptada ao exame da presente situação. Uma coisa absolutamente fundamental, que foi colocada em dia, posta em pauta pelo presidente russo Vladimir Putin, é a verdadeira natureza do poder. Você jamais pode confundir influência com poder. Se você disser, a Big Tech tem poder, não tem poder nenhum. A grande mídia tem poder, não tem poder nenhum. Ela tem influência. Influência é um meio de você adquirir poder, mas isso tem, vamos dizer, um limite. Chega um momento em que a influência, para se transformar em poder, ela tem que se transformar completamente. É evidente que das três modalidades básicas de poder, que eu já andei explicando aqui, que seria o poder intelectual psíquico, o poder econômico e o poder militar, mas só este é eficaz de modo imediato. Os outros, por exemplo, o poder intelectual, pode levar séculos ou milênios para ele se impor. Quando você diz, por exemplo, Aristóteles se tornou o pensador dominante na Idade Média, isso foi 1.600 anos depois do homem morrer, pô. Quer dizer, um dia ele chegou, de fato, a dominar o pensamento europeu, mas foi depois de todo esse tempo. Né? Do mesmo modo, existem inúmeras ideias que foram postas em circulação, sei lá, séculos atrás, e que hoje começam a aparecer e adquirir importância, não é isso? Então, do mesmo modo, o poder econômico, o que o poder econômico pode fazer? Ele pode oferecer ou recusar certas vantagens, ele não pode fazer mais nada. Ou seja, ele esbarra na liberdade de consciência da sua vítima. Se você não quiser o dinheiro, pronto, acabou. Se você não aceita ser comprado, acabou o poder econômico em cima de você. Quer dizer, ou o poder econômico se transforma em poder militar e mata você, ou ele não vai poder fazer nada. Mas a transformação do poder econômico em poder militar é um negócio altamente complicado. Por quê? Em todos os países do mundo você já tem um Estado estruturado que é o dono das Forças Armadas. E quem pode comprar as Forças Armadas? Você acha, por exemplo, se o Bill Gates pode comprar as Forças Armadas? Não, não pode. Ele pode lá subornar um general, 2 generais, 1.000 generais, mas comprar as Forças Armadas, não, isso é absolutamente impossível. Tá certo? E todo este bafafá criado aí pelas Big Techs, né, que acabaram confessando o que fizeram, se você ler essa matéria da revista Time, os caras não apenas confessam o crime, mas se vangloriam de tê-lo cometido, tudo isso aí é apenas um jogo de impressões, nada mais. E aí entra o Putin. Eu digo, se você atrapalhar a liberdade de expressão, eu ponho você na cadeia, eu fecho a sua firma, acabou a história. Então perguntou, que poder tem essa gente diante do Putin? Nada, zero, absolutamente zero. Porque se aparece Bill Gates e os outros falando aí, este Jack não sei o quê, Jack Dorsey, né, o cara do Twitter, né? Porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cabe a pergunta do Stalin: quantas divisões armadas você tem? Não tem nenhuma. Agora, eu acho incrível que homens como o Trump e o Bolsonaro não tenham percebido isso. Não tenham percebido que eles têm o poder e não essa gente. Essa gente só adquire poder se você aceita jogar no duelo de impressões. Daí eles vão ganhar sempre, é óbvio. Não é isso? Mas por que as pessoas aceitam isso? Aceitam pela burrice de acreditar que se você respeita a Constituição e a lei, o seu inimigo também respeita.
Os americanos acreditam de tal modo no poder da sua Constituição que eles acham que ela é realmente soberana sobre todas as pessoas e grupos, e não é. Então, o truque desse pessoal comuno-globalista é aquele que foi ensinado pelo Saul Alinsky. Ou seja, você não cumpre, né, a obrigação geral assumida, mas força o outro a cumprir. Você acredita na Constituição americana, então cumpra você, nós não precisamos. Você alega a mesma Constituição, mas evidentemente eles estão pouco se lixando para a Constituição e para a lei, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Mas quando eles cobram do conservador, o conservador, sim, eu tenho que agir de acordo com a lei e a Constituição, pronto, acabou. Isto aí é exigir do outro impossível. Eu já expliquei outro dia que é impossível você defender uma democracia ameaçada por meios democráticos. Não é possível fazer isto. Né? Isto é o absurdo dos absurdos. A democracia não nasce por meios democráticos, ela nasce por uma imposição. Imposição feita pelo poder das armas. Não tem outro jeito, não tem nenhum país, né, onde a democracia nasceu democraticamente. Para a democracia nascer democraticamente, ele precisaria existir antes de existir. É o famoso problema do contrato social do Rousseau, né, que explica a sociedade como fruto de um contrato. Eu digo, bom, mas em que lei se baseou o contrato? Quer dizer, já existia um contrato antes, então. Um contrato de que nós devemos contratar. Isso é inteiramente absurdo. Nenhuma sociedade nasceu de contrato. Nenhuma sociedade nunca nasceu de um contrato social. Toda ordem social, democrática ou ditatorial, nasce de uma imposição de força. Todas elas, sempre. Então depende do que o sujeito vai impor, não qual é o modo de impor. Não é isso? Para salvar uma democracia democraticamente, bom, é preciso que a democracia não esteja ameaçada. Quer dizer, é uma coisa absolutamente autocontraditória. Portanto, ou existe um Estado constituído que assume e se arroga a autoridade legal e constitucional e não reconhece a autoridade constitucional e legal dos outros, ou a democracia acaba. Quer dizer, ou o Estado é o guardião da Constituição e das leis, ou ninguém é. O que vai valer é a vontade dos grupeiros, que é exatamente o que aconteceu. Então, se você pergunta assim, mas será por que o Trump não apelou para a lei marcial? Quando estava claro que estava havendo um golpe em curso. Não, porque ele tem a mesma doença crônica de todos os conservadores americanos. Ele acredita na ordem constitucional. Acredita que, olha, a ordem constitucional é muito boa, mas ela não é um fato. Ela é um ideal. Toda lei escrita é um ideal. Quando diz assim, olha, tal crime assim assim será punido com tantos anos de prisão. O que é isso aí? É um fato? Quer dizer que esses crimes são sempre punidos assim? Não. Quer dizer que ele deve ser punido. Né? A própria noção de direito é de coisas que devem ser realizadas, não é um Estado presente. Se você pegar, né, o Código Penal brasileiro, esse país é maravilhoso, porque não tem crime, tal crime é punido de tal maneira, tal outro de tal maneira, não tem crime. Você está confundindo o dever com o ser. Você está confundindo o ideal com a realidade. Agora, este é o problema dos conservadores americanos. Eles acreditam que a Constituição americana vale para todos. Não, ela só vale para quem a aceita. Quem não a aceita passa por cima dela e ainda obriga o adversário a se curvar à Constituição. É a regra do Alinsky, né? Sujeite o seu inimigo à própria regra dele. Faça ele obedecer a regra, e você não obedece. Então, é por isso que eu digo, o inimigo da democracia está sempre em vantagem, sempre em vantagem. Por quê? Ele está livre de qualquer obrigação para com a democracia, ele tira vantagem da democracia e da destruição da democracia. Da destruição da democracia, claro, destruir a democracia, ele se torna o senhor todo-poderoso. Como é que ele tira vantagem da democracia? Obrigando o outro a se curvar às obrigações democráticas. E é incrível que pessoas que pensam que são políticos e pensam que são inteligentes não tenham percebido uma coisa tão óbvia. Se você quer saber, será que o Trump percebeu? Não, não percebeu. O Trump é um americano, ele nasceu na América, eu não nasci. Eu nasci no Brasil, eu estou acostumado com a putaria. Né? Eu não acredito
na boa consciência alheia de modo nenhum. Para cada 100 pessoas que eu discuti, talvez eu deva confiar em uma. As outras 99, tudo vigarista. Nós brasileiros estamos acostumados com isso, o americano não está. Ele acredita, o americano acredita que o Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom. Você dizer que o homem nasce bom, e ao mesmo tempo você diz que diz isso, acha que é cristão. A Bíblia diz o contrário. O homem nasce mal. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Não, você se torna filho de Deus quando é batizado, você é filho do capeta, porra. Isso é o que a igreja ensina. Tanto a igreja católica quanto a protestante. Se segue a Bíblia, entende que ninguém nasce filho de Deus. Né? É o que está na Bíblia. Deus diz para os judeus, se vocês me aceitam, eu sou o vosso Deus. Ele não falou assim, querendo ou não, eu sou o vosso Deus. Não. Ele vai ser querendo ou não no juízo final. Aqui não é assim. Tá entendendo? Aqui você pode seguir o diabo e você está sujeito à lei do diabo, não a de Deus. Deus vai impor a lei dele no juízo final. Até lá, você vai fazer o que você quiser. É por isso que, olha, o Fritjof Schumann, que foi um dos maiores vigaristas que eu conheci na minha vida, vigarista de gênio, não posso negar, né? Adotou como norma a frase latina omnia vincit veritas. A verdade vence tudo. Falou, não, isso não é verdade. A verdade vence tudo no juízo final. No tempo histórico, o que vale é os versos do James Russell Lewis. A mentira está sempre no trono e a verdade sempre no cadafalso. O que aconteceu na vida terrestre de Jesus Cristo? Como que ele acabou? Ele o condenaram à morte. Depois ele ressuscita e vai embora, sobe para o céu. Ele não está reinando aqui. Ele diz, meu reino é desse mundo, meu Deus do céu. Vai muito além desse mundo, claro. Mas você só vai ver o reino dele funcionando quando chegar ao juízo final. Até lá você está à mercê do quê? Do diabo e do reino deste mundo. É o que explica o Santo Agostinho no livro A Cidade de Deus. Ele diz, Deus rege a história, ele rege a história da cidade de Deus, que é a história da salvação. A história do poder terrestre, quem rege é o diabo. Se você não sabia disso, fique sabendo, porque toda hora eu vejo o pessoal, não, Deus não vai deixar tal coisa acontecer. Meu Deus, ele não deixou acontecer o comunismo e o nazismo. Ele deixou porque os caras querem. Eles querem seguir o diabo, fazer o quê? Você está entendendo? Deus não pode violar a liberdade humana que ele mesmo instituiu. Se os caras querem seguir o diabo, ele deixa. Agora, isso não vai livrá-los da punição final. É claro que não. Tá certo? Mas não quer dizer que Deus vai atrapalhá-lo. Quer dizer, o cara, eu vou me inscrever no partido nazista. Daí Deus faz ele cair da escada. No dia seguinte, eu vou lá de novo. Ele faz tropeçar numa casca de banana. O cara nunca chega no partido nazista. É possível. Deus não faz isso. Ele deixa você ir. Tá certo? Então, esta incompreensão das condições elementares da vida humana é falta de maturidade. Quem sofre disso? Todo mundo na esfera federal. Do primeiro ao último. Né? Do mais comunista e petista que tem até o presidente da República. Todos eles são assim. Não tem maturidade intelectual. Nenhum deles. Esse é o problema, gente. E eu estou vendo isso faz 30 anos. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer, só que eu posso fazer o que eu estou fazendo. Eu posso avisar, posso explicar, etc, etc. Posso repetir, de vez em quando posso dar um esporro. Mas eu não tenho poder nenhum. Meu único poder é o poder de me explicar. Eu me explico muito bem, melhor do que qualquer outro brasileiro da nossa era. Ninguém aqui domina a língua portuguesa para esse, não digo na ficção, na poesia, mas na literatura expositiva. É claro que eu sou o melhor. É óbvio, não tenho que possa competir. Você pega esse pessoal da universidade, são todos idiotas perto de mim. Mas este é meu único poder, não tenho outro, porra. Não tenho como adquirir e não quero adquirir. Por quê? Se eu começar a mandar nas pessoas, se eu começar a ter poder na minha mão, eu deixo de ser o que eu sou, eu deixo de ser um escritor e passo a ser o que? Um governante, um político. Que é uma coisa que eu não tenho vocação, eu não tenho gosto, não tenho nada. Se você quer saber, eu odeio dar ordens até para um cachorro. Por mim, se o cachorro pudesse entender o que eu estou explicando e fazer porque ele entendeu, eu ficaria contente, mas ele não pode entender, então eu tenho que dar ordem. Mas com seres humanos,
Eu quero que o sujeito me obedeça porque ele entendeu o que eu estou dizendo. Não só porque eu falei grosso. Porque se eu falo grosso, o cara me obedece porque eu falei grosso, ele não está entendendo nada, vai fazer tudo errado. Para fazer direito, ele tem que entender o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que usar a persuasão racional, não a ordem, não o estilo mandão, não o estilo ditatorial. Não dá. Por que será que os ditadores se ferram, hein? Eles não têm o poder total? Tem, só que as pessoas não entendem o que eles estão falando e faz tudo errado, pô. Eu estou assistindo esse filme do Trotsky, que eles fizeram na Rússia. O filme é historicamente inexato. Eles inventaram um monte de coisa para explorar melhor, assim, explorar simbolicamente a personalidade do cara. Mas tem coisa ali muito boa, né? E você vê realmente o Trotsky não era compreendido. Ele mandou fazer uma coisa e a pessoa fazia outra, achando que estava fazendo o que ele mandou. E para ele conseguir uma obediência verdadeira, ela não seria propriamente uma obediência, ela seria uma concordância racional, inteligente. Seria o método socrático. Sócrates não produzia confusão. Quem concordava com o Trotsky concordava mesmo, e quem discordava, discordava. Não tinha confusão do sujeito achar que está obedecendo o Sócrates e fazer o contrário. Não tinha isto. Agora, na história de todos os ditadores é assim. Você veja, tem a peça do escritor italiano Eugenio Corti, gênio fantástico, é o Tolstói italiano. Ele escreveu um grande romance sobre a guerra chamado Cavalo Vermelho, né? E Cavalo Rosso, né? Mas escreveu também uma peça que chama Julgamento e Morte de Stalin. E a história é o seguinte: os amigos do Stalin, os companheiros dele, decidem matá-lo. Falaram, ele já encheu o saco demais, está fazendo besteira demais, vou acabar com ele. E daí o convidam para um jantar, ele aparece no jantar e eles na hora prendem ele. Diz, olha, nós vamos matar você. Daí vocês não podem matar sem me julgar. Diz, tá bom, fazer o julgamento. Daí ele faz o julgamento e ele se defende e ele prova por A mais B que tudo que ele fez estava estritamente de acordo com o mais ortodoxo marxismo-leninismo. Que tudo que ele estava acusando era falso. Disse, é verdade, mas nós vamos matar você assim mesmo. Entendeu? Tem que aprender isso aí, porra. Quer dizer, você vê que entre a mente dele e o dos companheiros mais velhos havia um abismo de diferença e de incompreensão. Mesma coisa com Trotsky, com Hitler. Hitler, na última semana, ele estava dizendo, pô, não mando nada nessa porcaria, ninguém me obedece, porra. O cara que podia mandar qualquer um, né, pro pelotão de fuzilamento na hora que ele quisesse, pelotão de fuzilamento ou pro campo de concentração na hora que... Ele reclamava que ele não estava mandando, porra. Por quê? As pessoas tinham medo dele, mas não quer dizer que o entendessem. E também não quer dizer que ele mesmo se entendesse. Nenhum homem tem esse controle racional de si mesmo, de tal modo que todas as suas ações são a expressão exata do seu pensamento e da sua vontade. Qualquer um que tem um pouco de experiência da vida pode dizer, olha, quantas vezes você não tinha a firme disposição de fazer uma coisa e na hora fez outra? Para mim, são milhares de casos. Ou seja, eu tomei a decisão, mas esqueci a decisão. Ou chegou na hora, mudei de ideia. Nenhum de nós é um computador, uma máquina de raciocinar. Portanto, as ações humanas não vêm em linha reta, de acordo com... tive uma concepção e aqui executo a minha concepção. Ninguém é assim no mundo, porra. Nem o próprio Deus é assim. Quantas vezes você não vê que Deus tenha decidido uma coisa, daí na hora ele fala, não, mudei de ideia, vou fazer outra coisa. Quantas vezes Deus não quis acabar com o mundo? E na hora H ele mesmo inventou um jeito de salvar o mundo. Então, pessoas que têm mentalidade lógico-matemática, vou dizer, são todas idiotas do primeiro ao último. Porque isso aí só funciona certo no mundo matemático. E o mundo matemático não é real. O mundo matemático são formas abstratas. Eu não sei se nós mesmos inventamos essas formas abstratas, tá certo? Ou se foi Deus que as inventou.
mas elas não são coisas da realidade. Você pode, por exemplo, você pode pegar um objeto e medi-lo de várias maneiras. Mas se você tomar todas as medidas do objeto, você compôs o objeto? Não. É o que dizia o Leibniz. Todos os caracteres matemáticos de uma substância não basta para que ela exista. Porque além de tudo isso, ela precisa ser, ela precisa existir. E qual é o equivalente matemático do existir? Não existe. Então, eu sempre achei isso, sabe? O pessoal que estudava muita matemática, todos que estudaram muita matemática no meu tempo, todos ficaram burrinhos. Né? Quando eu vejo, são os melhores alunos que tem, o que eles são hoje? Todos uns Zé Mané, não são nada. Este é o problema, esta idealização da lógica e da matemática é um dos maiores sinais de burrice no mundo. Quando você lê um Hegel, por exemplo, né, o Hegel tem a flexibilidade do mundo real, ele sabe, ele entende o mundo real como funciona, não muito, mas ele conhece a flexibilidade do real. Então ele é capaz de raciocinar de duas maneiras inversas ao mesmo tempo e cruzar uma com a outra para ver o que vai dar. Esse pessoal não sabe fazer isso. Eles acreditam assim, eu fiz um plano, está aqui o plano no papel, nós vamos construir exatamente assim. Existe algum edifício no mundo que foi construído exatamente como foi planejado? Não existe e nunca vai existir. Porque entre a forma desenhada e o edifício existe a introdução do quê? Da matéria. Por exemplo, você vai fazer um prédio, bom, você vai fazer com determinados materiais. E os caras fabricaram os materiais exatamente do jeito que você queria? Existem os materiais que você queria? Às vezes não existe, você tem que fazer outra coisa. Aristóteles tinha explicado isso. Toda a dialética da forma e da matéria é isso aí. Agora, os idiotas, os planejadores, os economistas, os deputados, os senadores, os ministros, todos pensam num mundo de formas puras. Eles não têm noção da dificuldade real. E, vamos dizer, do jogo dialético que se estabelece entre o plano, a matéria e sua execução, eles não têm essa noção. Ou seja, esta mentalidade matemática dá para o sujeito uma ilusão de onipotência totalmente idiota. Quando você vê, por exemplo, as catedrais medievais, que são obras-primas da arquitetura, você acha que elas foram construídas de acordo com algum plano? Né? Alguém desenhou, vamos fazer assim. Não foi assim. Os caras foram fazendo de pouquinho e mudavam o plano toda hora. É por isso que ficaram boas. Porque eles tomavam cada decisão a cada momento de acordo com a disponibilidade de materiais, de dinheiro, de mão de obra, de tudo. É por isso que você vê, às vezes, aqui tem uma coluna de um jeito, lá tem outra coluna de outro jeito. Por que foi assim? Porque a construção não acompanhou um plano, acompanhou a dialética da realidade, meu Deus do céu. Agora você vai ver Brasília. É um negócio incrível, porra. O pessoal falava de uma casa construída pelo gênio João Batista Villanova Artigas, casa moderníssima, etc. Só que a parede do banheiro era dessa altura assim. Todo o cheiro da merda vinha tudo passava. Como é possível um treco desse? Os caras seguiram o plano. Seguiram a estética do plano. Eles são absolutamente loucos. Outra coisa, quando eu fui falar no teatro desenhado pelo Niemeyer, eu subi no palco e eu vi que eu estava assim, aproximadamente 10 metros acima do público. Então eu falo, ok, sou o que, o professor? Não, eu sou aqui Benito Mussolini, mandando esses caras que estão lá embaixo. Tá, né? Quer dizer, esse efeito que ele produziu, o ator humilhava a plateia. Quer dizer, ele seguiu a estética visual que ele tinha inventado, mas não tinha funcionalidade, a dialética real das pessoas, não tinha pessoas reais ali. Era só matemática, gente, matemática e desenho.
Esse é o problema de todas essas pessoas. Hoje, quando as pessoas falam ciência, elas querem dizer um negócio assim matematicamente exato. Mas ao mesmo tempo elas dizem, é o consenso. Eu digo, mas peraí, se é o consenso, é apenas número de votos. O consenso não pode ser exato nunca, né? Todo mundo se fazendo de representante da ciência. O Dória se fazendo de representante da ciência. Que palhaçada é essa? Até onde vai isso? Agora, quem deixou de chegar? Nós deixamos. Todo mundo deixou. Então, aquela história do Monteiro Lobato, o país se faz com homens e livros. Não sei se foi Monteiro Lobato, foi Castro Alves que falou isso. Isso é verdade, gente. Não se faz com post do Facebook. Faz com livros. Né? E não pode ser livro só de polêmica jornalística. Tem que ser livros de valor científico, filosófico, literário. Livros de grande valor. Nós temos que criar a nova cultura brasileira. Não adianta você xingar a cultura anterior, meu Deus do céu. Você tem que superá-la. Vamos ver o seguinte, por exemplo. Eu já Antônio Calado, um sujeito desprezível. Eu rezava para não encontrar ele na rua, porque eu ia ter dificuldade em resistir a dar uma cuspida na cara dele. Mas eu sei escrever um romance que não Antônio Calado sabia? Não, não sei. Por isso mesmo eu nunca escrevi romance. Quando você vai ler o romance dele, Quarupi, toda a história seguinte, que saiu, que acho que 67, 68, toda a história seguinte do Brasil está lá. Está lá o narcotráfico, está lá a guerrilha, né? Está lá a putaria estabelecida nas classes altas e até no clero. Está tudo lá. O que é isso? Ele fez um estudo científico-matemático do Brasil? Não, bicho. Ele teve a intuição do movimento real da sociedade, que é uma coisa que você só pode captar por intuição. Não tem um meio científico-matemático de aprender isto. Então ele acertou. Ele era uma besta quadrada? Era. Mas ele era um escritor de verdade. Os romances foram a primeira reação dos comunistas ao golpe 64. Por isso que eles acabaram acertando. Você tem que reagir na imaginação primeiro. O que você não é capaz de imaginar, você não é capaz de fazer. Será difícil entender isso aí? Agora, quando eu falo essas coisas a respeito do pessoal do Big Tech, eu já recebi 20 respostas assim. Mas o Bolsonaro precisa do Big Tech, porque ele foi eleito pelo Big Tech, ele precisa do Big Tech para se reeleger. Eu digo, olha, você pode precisar do Big Tech mandando nele ou obedecendo. Você vai obter ajuda do Big Tech como um mendigo que está pedindo esmola ou como um presidente que está dando uma ordem? Eles temem você ou você os teme? Este é o problema. Porque o que é o poder? O poder é obediência. É você obter obediência. Não é um cargo. O Bolsonaro está num cargo mais alto que isso. Alguém o obedece? Não, ninguém o obedece. Essa que é a verdade. Ninguém o respeita. Ele é amado pelo povo, sem dúvida. E ele é um bom administrador, não posso negar. Mas quem o teme? Bicho, qualquer quinca tá coquinho, cospe na cara dele. O feto foca, cospe na cara dele. Como é possível, pô? Chega esse idiota dessa débola mental, né? Fala dele porque ele é contra a pedofilia. E não leva um processo por apologia do crime. Como é possível? Quer dizer, você pode aqui defender abertamente a pedofilia, pô? Porque se você é contra a antipedofilia, você é a favor da pedofilia. Acabou, não tem tertium non datur, não tem terceira alternativa. Quer dizer, eu sou só um pouquinho a favor da pedofilia. Não existe isso, né? Então, tem pessoas que quando reclamam do Bolsonaro, essas coisas, ele responde, você não entende nada de política. Eu vou dizer, seu Bolsonaro, você entende de política pequena. Você entende de politiquinha municipal.
A grande política de escala mundial você não entende nada. Você não entende porque você não estudou. Não quis aprender nem comigo, com os poucos conselhos que eu lhe dei. Você fica ouvindo generais analfabetos. Analfabetos e mal intencionados, traidores. Você fica dando ouvido a essa gente. E dando poder a eles. De onde veio o poder que eles têm? Foi você que deu. Eles não têm o poder por serem generais, mas por estarem em altos postos. Eles têm a máquina estatal na mão hoje. Quem deu? Foi você. Você tinha obrigação de... Não tem nenhuma obrigação de dar isso para ele. Se eu fosse presidente da República, coisa que jamais serei, graças a Deus, né, eu jamais ia querer preencher todos os cargos com pessoas fiéis a mim. Ia deixar os mesmos caras que estão lá e fazê-los obedecer, porra. Você nunca leu a história do Jânio Quadros? Você nunca ouviu falar dos famosos bilhetinhos do Jânio? O Jânio foi um governador de São Paulo de uma eficiência monstruosa. O que ele fazia? De repente ele apareceu numa repartição pública e vigiava o que os caras estavam fazendo. Quem não estava trabalhando já botava para fora na mesma hora. Às vezes mandava um bilhetinho: seu fulano, faça isso. Se o cara não fazer, está lascado. É assim que se faz, porra. Você querer governar com amigos? Não. Você tem que mandar nos inimigos, meu Deus do céu. Isso aí qualquer um sabe, porra. Quando você estuda a história dos grandes governantes, grandes estadistas do passado, tipo Napoleão Bonaparte ou Ivan o Terrível, algum deles alguma vez se iludiu de que tinha amigos a seu serviço? Nunca. Ele não precisa de amigos, só precisa de pessoa que obedeça. E vai obedecer por quê? Aí tem a frase do Maquiavel, que essa eu concordo. Para um governante é melhor ser temido do que ser amado. O Bolsonaro é amado, mas não é temido, gente. Está entendendo? Agora, ele vai ser reeleito? Bicho, os caras proibiram o voto impresso. Vai ser voto em maquininha. A maquininha vai fazer o que quiser. E se tirarem ele de lá, o que ele vai fazer? Vai reunir o povo nas ruas. O povo na rua vai fazer o quê? O povo na rua vai para pedir. Vai fazer reivindicação. O que é reivindicação? É pedir. Quer dizer, isso é coisa de fraco. Então, eu estou muito contente com esta lição que o Putin deu ao mundo. Agora, quem tem o poder não é quem tem o computador, é quem tem as armas. Já dizia Mao Tse Tung, o poder está na ponta do cano de um revólver. Isto é o decisivo. Quem não entende isso nunca vai entender nada de política. Vai ficar sempre no negócio da ilusão de poder. Parece um poder, mas não é realmente um poder. A ilusão de poder funciona até que apareça o poder de verdade. Daí acaba a ilusão na mesma hora. Você pensa assim: alguém já pegou um desses Bill Gates, pegou ele pela goela e xingou? Se fizer isso, o homem morre na sua frente. Você acha que algum desses homens é valente? Você está louco? Já viu um bilionário valente, meu Deus do céu? Isso é impossível. Bilionário tem todos os motivos para querer continuar vivo e saudável. Quem arrisca a vida é pobre, porra. Então como é que alguém ousa ter medo dessa gente? Claro que você tem medo porque você está dentro do jogo de impressões, e o jogo de impressões, eles são os donos do jogo de impressões. Se eu quiser impressionar pessoas, eu impressiono 1000, enquanto isso ele impressiona 20 milhões. Então, o poder da ilusão, eles têm. E se continuar dentro desta pataquada de vamos ver quem é mais democrático, o antidemocrático vai ganhar sempre, você não entendeu? Porque a base da democracia não é a própria democracia. A base da democracia é a força física que a sustenta. É assim desde o início. Como foi criada a democracia americana? Os americanos decidiram dialogar com os ingleses, Foi assim? Se eles tivessem tentado, ele está dialogando até hoje, Então,
tudo isso aí, vamos dizer, é falta do verdadeiro sentido científico. As pessoas não têm. Elas têm uma noção coisificada, estereotipada do que é ciência. Eles não têm noção da dialética interna do raciocínio científico, não tem mesmo. Na hora que o sujeito fala consenso científico, ele não percebe o que ele está falando. Se acredita em alguma coisa porque é consenso científico, então não é científico de maneira alguma. Consenso é número de votos. De 1.000 cientistas, 999 apostaram numa coisa. Pode ser que esse um que está contra esteja certo. Isso aconteceu 1 milhão de vezes na história da ciência. Né? Na história da ciência vigora aquilo que dizia Karl Marx: a maioria geralmente está errada. Existe alguma descoberta científica que foi feita pela massa majoritária e só depois informada a um gênio isolado, ou foi sempre o contrário? Um gênio isolado descobriu uma coisa na qual ninguém acreditava e no fim todo mundo acabou acreditando. É sempre assim, porra! Então, eu acho que a ideia da autoridade científica é uma ideia autocontraditória. Porque se a ciência é uma atividade permanentemente autocrítica, ela não pode afirmar nada com autoridade final. Nada nunca. Ela pode, no máximo, dizer: isso aqui é o mais provável. Por quê? Certeza absoluta só existe no reino da lógica pura e da aritmética. Aí sim, é certeza matemática, é certeza pura. Só que, quando você está se referindo a fatos do mundo real, nada corresponde exatamente às medidas matemáticas. Nada nunca. Mesmo porque, quantas medidas você precisaria tirar para descrever um único objeto? Esse aqui, por exemplo. Você já pensou quantas moléculas tem aqui? E qual a articulação delas umas com as outras? Só somando as medidas, articulando todas as medidas delas, você vai ter a descrição substantiva. Até lá não, você tem a descrição da aparência externa. Aparência macroscópica. Quer dizer, quando eu descrevo a mesa, eu não estou descrevendo a mesa, eu estou descrevendo como eu vejo a mesa na escala da minha capacidade de visão. Isto é tudo que você pode fazer com medição. Está entendendo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus. Vai acontecer mais do que eu para parar agora.